Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Nós chamamos esse tema assim, julgado inocente. Primeiro eu queria fazer distinção aqui de duas palavras, julgamento e juízo. Julgamento, apesar de haver divergências em relação a opiniões sobre as palavras julgamento e juízo, há algumas divergências do seu significado, mas eu queria colocar assim para você: julgamento é o ato de julgar, é aquele momento em que o julgamento acontece, e juízo é o cumprimento da sentença. Qual foi o juízo decretado para aquela questão, né? Então, compare assim: julgamento é o ato de julgar e juízo é a manifestação ou o cumprimento da sentença. Eu queria compartilhar com você, em breves palavras, um pouco de uma história de um amigo, um conhecido meu de há bastante tempo, e foi algo que aconteceu em sua vida que me deixou pensando esses dias, que eu me recordei desse acontecimento, desse fato, um fato marcante, um fato que marcou sua vida para sempre, um fato que pesou na sua vida, um fato que consumiu muito tempo da sua vida, que foi, veja bem, um dia, ele me contando, ele estava dizendo, eu estava no descanso da minha casa, estava dormindo com a minha família, era um dia comum, não me lembro que dia de semana era, não me lembro exatamente qual foi o dia que ele me disse, mas ele estava no descanso da sua casa, junto com sua família, ele estava deitado com a sua esposa, já era de madrugada, estava ali dormindo naquele sono profundo, seus filhos estavam no outro quarto dormindo também, aquele silêncio da madrugada, você sabe, não se ouvia nada, tudo tranquilo, tudo calmo, ele estava vivendo normalmente, havia passado um dia de trabalho forte, um dia um pouco difícil, e chegou em casa, e você sabe qual é o que acontece, você chega em casa, descansa, relaxa, está ali na companhia dos teus entes queridos, está na companhia dos teus familiares, tua esposa, teus filhos, ou teu marido, teus filhos, ou se não tiver filhos, teus animais, ou se não tiver animais também, tuas coisas. O fato é que a casa de alguém é um ambiente sagrado, é um ambiente que não deveria nunca ser violado. Então, ele estava me contando que ele estava dormindo em sua madrugada de descanso, a sua família ali tranquila com ele, assim como uma pessoa normal, como milhares e milhares de pessoas que existem na face da terra. Aí um dia, nessa madrugada que ele me contava, ele foi despertado, né? Ele acordou com aquele susto, com aquela barulhada, com aquela invasão da sua casa, sabe, o pé na porta? Era a polícia, e então a polícia invadiu sua casa, acordou, entrou pelos quartos, acordou os filhos, procurando ele, e quando chegou no seu quarto, apontaram para ele e disseram: você está preso. E ele: por quê? Mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Você está preso, vamos com a gente, acompanha a gente. Algemaram diante da sua esposa, diante da sua família, fizeram ele passar aquela vergonha ali. O fato é que ele estava sendo acusado de um crime, e ele mesmo, segundo ele me disse, ele não estava sabendo o que estava acontecendo, ou seja, houve qualquer tipo de julgamento, a revelia do seu conhecimento, e foi decretada uma ordem de prisão para ele, como se ele tivesse envolvido naquele crime. E ele jurava para todo mundo que nunca havia participado, porque imagina uma cena assim: você diante da tua família, entra a polícia, invade tua casa, te acorda de madrugada, diz que você está sendo procurado pela polícia, te algema, te acusa de alguma coisa, e tua esposa, ou teu marido, ou alguém, ou teu filho vai perguntar: mas papai, o que está acontecendo? Filho, eu não sei. E a esposa: meu amor, o que foi? O que você fez? E ele: eu não sei o que eu fiz. Eu não sei, eu não estou entendendo nada. Há um equívoco aqui, há um erro aqui. Alguma coisa está acontecendo que eu não sei o que é, e eu espero descobrir. E o levaram preso, deixaram lá
aquele tumulto dentro de casa, acabou a noite, acabou o sono, acabou a paz, acabou a madrugada, levaram aquele cara preso e ele jurava que não tinha feito nada, que não conhecia as pessoas, porque ele estava sendo acusado de um crime que havia cometido com outras pessoas, que ele tinha participado junto com outras pessoas, e ele dizia: eu não conheço essas pessoas, eu nunca me relacionei com essas pessoas, eu não tenho nada a ver com isso, entende? Então, ele dizia: eu não, mas o crime aconteceu dia tal, foi isso, assim, assim, foi um assalto e tal, e você estava, e você participou. Ele disse: não, nesse dia eu estava em outro lugar, mas você, como é que você vai provar isso? E ele com aquela confusão toda, e aqueles dias foram um verdadeiro inferno, uma dificuldade. De nada adiantou ele tentar se defender, negando, né? Ele acabou recebendo a mesma condenação dos demais, que supostamente eram seus conhecidos naquele crime que ele estava sendo acusado de participar junto ali. Então, você pode imaginar que a partir daí a vida desse meu amigo se transformou, né? E lamentavelmente para pior, né? Se transformou numa decadência tremenda, numa dificuldade grande. A vida dele entrou nessa dificuldade toda e ele acabou recebendo uma penalidade longa. Lhe deram muitos anos de prisão pela frente. E aí, preso, agora preso. Você já imaginou? Você goza da tua liberdade, você vai para onde quer, respira onde quer, faz o que você deseja e de repente você está preso. Assim estava meu amigo. Enquanto muita gente conhecia, vivia suas vidas, né? Muita gente que ele conhecia, muita gente conhecia outras pessoas, muita gente vivia outras experiências, muita gente passava seu dia a dia e ele ali sofrendo, vendo a sua vida passar, né? Sem saber muito bem o que estava acontecendo, por que ele havia sido acusado daquilo se ele não estava lá. Ou seja, passou de uma pessoa livre a uma pessoa que foi impedida de viver a sua vida normal por causa daquela prisão. E como ele recebeu muitos anos de condenação, aconteceram muitas coisas. Por exemplo, a sua esposa, que quando ele foi preso já estava grávida, é bom que se diga isso, né? Deu à luz enquanto ele estava na cadeia. E você pode imaginar qual seria a dor de um pai e não poder apoiar a sua esposa, né, naquele nascimento daquele novo ser que os dois juntos coabitaram e produziram ali. Então, imagina, enquanto ele estava preso, recebeu a notícia que o filho nasceu, a esposa deu à luz, o filho normal, um filho bonito, lindo, mas ele não pôde ver, estava preso. Passou o tempo, o seu outro filho, que tinha dois, se formou e ele não pôde ir à sua formatura, ele não pôde assistir à sua formatura, ele não pôde participar da sua formatura, porque ele estava preso, condenado. A família, o tempo foi passando, foram passando aquelas datas, né, anuais, vários natais, várias festas de Natal aconteceram e aquele homem preso ali não podia participar de nada. Vários réveillons e ele preso também, sem poder desfrutar. Mal escutava o barulho dos fogos na passagem de um ano para o outro. E ele, imagina, ficou desolado, ficou entristecido. A família comemorando lá com os amigos, com outros, e ele ali preso, afastado, sem poder participar. Enquanto as pessoas trocavam presentes, ele estava longe, só ficava sabendo depois. Ele ficava pensando: eu poderia estar ali se eu não tivesse sido condenado injustamente. Então, vários aniversários. O filho que nasceu agora fez 1 ano, fez 2 anos, fez 3 anos, várias festas, e ele impedido de ir às festas por causa da condenação. Ele sabia que lá estavam comendo boa comida, estavam bebendo boa bebida, e ele estava impedido de comer certas comidas, né, que estavam lá na festa, impedido de beber aquelas bebidas, de desfrutar com aquelas pessoas, de dançar aquela música,
né, de ir para aqueles lugares maravilhosos, porque ele estava na prisão, estava impedido. Então é muita vida perdida. Eu estou tentando detalhar para você coisas corriqueiras para você poder contextualizar e ver que uma pessoa, quando está presa num caso assim, um preso perde muita vida em sua liberdade. Claro, ele não tem liberdade, ele está perdendo essa vida da liberdade. Ele está vivo sim, mas ele está preso, ele está restrito. Então não é uma vida com a qualidade que deveria ser, para a qual fomos criados. E esse meu amigo, então, estava perdendo essa vida toda. E o tempo passando, a sua juventude estava indo embora. E ele estava deixando de desfrutar da sua vida porque ele estava preso, acusado de ter participado injustamente de um determinado crime, um determinado assalto que aconteceu lá. Assim o tempo passou, e aí você pode imaginar o que ele sentia. Até que um dia, um belo dia, um dia qualquer, um dia desses como o de hoje, bem bonito, um desconhecido entrou na sua vida. Uma pessoa que ele nunca viu, uma pessoa que ele não conhecia, uma pessoa estranha para ele. E essa pessoa pediu para visitá-lo. E ele estranhou aquilo porque, poxa, eu nunca vi essa pessoa, não sei quem é, essa pessoa está fazendo contato comigo. E marcou o dia, conversou com ele e se interessou por aquele caso. E era uma pessoa que conhecia direito, né? Então se interessou pelo caso dele, porque ele continuava, apesar de estar vários anos preso, ele continuava jurando para todo mundo que ele era inocente, que ele não tinha feito aquilo, que ele não tinha participado, que ele não estava lá. Bom, o fato é que eles combinaram e, poxa, eu vou te ajudar. E ele disse, mas como você vai me ajudar? Não, eu vou te ajudar. Eu conheço os caminhos e sei como vou te ajudar. Reuniu toda a documentação, foi lá, pegou aquele inquérito daquele processo, daquele julgamento, né, que foi feito, a sua revelia. Aí esse amigo dele foi lá, pegou essa documentação todinha, né, aí reuniu as provas, juntou tudo, fez as petições, né, porque para reabrir esse inquérito, esse caso, tinha que fazer petições ao tribunal ou a quem de direito, né? Insistiu, foi no fórum, foi aqui, foi nos tribunais, foi ali, organizou tudo aquilo, toda aquela documentação, toda aquela papelada, todo aquele procedimento e deu entrada naquele pedido de reabertura do caso que havia condenado o meu amigo injustamente. Então, essa pessoa que esse meu amigo não conhecia, insistiu até conseguir reabrir o caso. E reabriram o caso. E então meu amigo já ficou, conseguiu reabrir o caso. Realmente ele não estava me enganando. Ele disse que poderia me ajudar a provar minha inocência e está se mexendo porque conseguiu reabrir o caso. E meu amigo na cela recebeu um aviso que tal dia ele teria inclusive que ir depor. Então logo essa pessoa reuniu todas essas provas, evidências, e quando chegou o dia desse novo julgamento, ele conseguiu provar por A mais B que aquele meu amigo, duas coisas. Primeiro, nunca esteve na cena do crime. Provou onde ele estava. Então ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esse foi o primeiro passo para provar sua inocência. Segundo, que aquele meu amigo nunca se relacionou com os criminosos, nem os conhecia direito. Nem os conhecia, não sabia quem era, não podia atestar nada sobre aquelas pessoas. Então, de maneira que ele conseguiu provar a sua inocência. Graças a Deus por isso. Então, ele foi solto. Houve um julgamento novo e ele foi julgado inocente. Daí saiu o título da palestra de hoje. Mas agora, tem sempre um mais, né? Um porém. Ele estava diante de uma nova questão.
E muito importante essa questão. Preste atenção. Se coloque no lugar do meu amigo, que ficou anos e anos preso, sem ter culpa. E agora foi provado que ele era inocente. Qual era a questão que ele estava diante dela? Claro que ele celebrou sua liberdade, que ele foi para casa, abraçou sua esposa, seus filhos, sua família e tudo mais. Claro que ele desfrutou. Mas quando parou o calor dessas comemorações, ele começou a pensar: quem é que vai pagar pelo meu prejuízo? Porque tiraram minha vida por um tempo. Fui preso injustamente, pensou ele. Fui submetido a trabalhos forçados, porque lá na cadeia onde ele estava, ele tinha por obrigação de fazer algumas coisas por força. Trabalhos forçados. Então, olha, ele sofreu pessoalmente. Imagina, muitos anos preso, sendo acusado de uma porção de coisa, olhado de uma maneira feia por todos, porque uma pessoa presa está marginalizada, né? Uma pessoa que está presa, dificilmente, quando sai da prisão, consegue um trabalho. Por quê? Porque é uma pessoa marginalizada pela sociedade. Então ele sofreu, e sofreu muito, né? Sua família sofreu, porque seus filhos iam para a escola e no dia dos pais ele não ia, né? E então os coleguinhas perguntavam: fulaninho, cadê seu pai? Meu pai tinha que mentir, porque o filho não ia dizer que o pai está na cadeia, porque se o filho dissesse para o outro coleguinha que o pai está na cadeia, o pai daquele coleguinha imediatamente iria afastar o seu filho daquele outro. Por quê? Porque quem está na cadeia está marginalizado. Você está me entendendo o tipo de sofrimento? Seus filhos sofreram, sua esposa sofreu, todo mundo sofreu. Ele perdeu vida, perdeu tempo, perdeu dinheiro. Note bem o que eu estou dizendo. Perdeu dinheiro. Ele investiu emoções e não conseguiu desfrutar delas, recuperá-las. Aí, depois de toda essa história tão longa que eu já estou bastante tempo falando, para encurtar a conversa, né, e terminar o assunto, eu, Pedro Kelly, fiquei curioso, muito curioso com esse caso. Então, eu fui procurar saber quais eram ou quais foram as evidências que aquele advogado usou, né, que aquele desconhecido usou, para conseguir perdão para o meu amigo e conseguir a sua subsequente libertação. Olha, o que esse cara fez, quais foram as evidências que ele encontrou para poder provar a inocência do meu amigo. E eu encontrei, sabe o quê? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Essa foi a primeira evidência que eu encontrei. Por quê? O que diz 2 Coríntios 5, 19? Diz assim: quem estava em Cristo era Deus. Note bem o que eu estou dizendo. O que ele estava fazendo ali em Jesus de Nazaré? Reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os seus pecados. É isso que está escrito nessa evidência que eu encontrei em 2 Coríntios 5,19. Aí me veio uma pergunta: mas por que é que Deus não podia levar em conta os pecados? Mesmo que ele quisesse levar em conta, ele não podia levar em conta os pecados. Sabe por causa de quê? Por causa do que está aqui em Romanos capítulo 5, que eu vou mostrar textualmente para você, verso 17, verso 18 e verso 19. O 17, para começar, diz aqui: porque se pela ofensa de um só o meu amigo foi preso como se tivesse a culpa, olha aqui, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Verso 18: pois, como pela transgressão de um, daquele que cometeu o crime, o transgressor, veio a condenação a todos os homens, e aí meu amigo foi preso?
né? Por causa de um, porque ele não estava lá. Assim também, pela justiça de um, veio a graça sobre todos para a justificação de vida. Liberta meu amigo, cara. Porque ele não estava lá. Por isso é que Deus não podia levar em conta os pecados. É por isso que o meu amigo não podia ter sido condenado. Ele não estava lá. Ele não participou. Ele foi envolvido como se tivesse participado de um crime sem estar lá, sem ter dado autorização para aquelas pessoas fazerem aquele crime. Ele não participou nem do planejamento do crime. Ele não podia ser preso. Então foi aí que aquele desconhecido soltou o meu amigo, por causa dessas duas evidências. O verso 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, os muitos são justificados. Então, por que Deus não podia levar em conta os meus pecados? Porque eu não estava lá. Porque você não estava lá. Deus estava em Cristo, agora, reconciliando consigo o mundo, lá em Jesus, de Nazaré, não levando mais em conta os pecados dos homens. Por quê? Porque estes não estavam lá. Da mesma maneira que o meu amigo foi absolvido, julgado inocente, quando Cristo foi à cruz e ressuscitou, você também foi julgado inocente. Da mesma maneira, você recebeu esse decreto na tua vida, esse juízo. Entendeu? A diferença entre julgamento e juízo. Só que agora eu também cheguei à mesma conclusão, depois que eu me alegrei, sabendo que eu não tive nada a ver com o pecado do primeiro homem e, portanto, eu não poderia ter sido condenado juntamente com ele. Por isso que Cristo veio e me justificou, e agora eu estou justificado, eu posso festejar por causa disso. Por isso é que Romanos 5 diz que, justificados com Deus pela fé, nós temos paz para com Deus. A minha casa é uma casa de paz, porque aqui vivemos com o entendimento de que já estamos justificados pela fé em Cristo. Por quê? Porque não estávamos na cena do crime. Não participamos do delito. Não podemos ser condenados. Entendeu? A injustiça que estava acontecendo. Por isso é que a justiça de Deus é Cristo manifestado, Cristo ressuscitado, para poder anular o crime de Adão. Vamos colocar nesses termos, porque já que estamos falando disso, não é verdade? Mas voltando aqui, a pergunta que eu cheguei lá para o meu amigo, a questão, eu cheguei também na minha vida, ou na tua, e vou te colocar a pensar agora. Assim como aquele meu amigo foi preso e perdeu muito tempo, e vida, e tudo, quanto tempo roubaram da tua vida quando disseram que você era pecador e você, sem saber bem o que estava acontecendo, teve que pagar trabalhos forçados, joelhos, jejum, sacrifício, penitência, cumprimento de coisas que você nem entendia para quê. Quanto tempo roubaram da tua vida? Isso é mentira que disseram que você é pecador. Agora você está entendendo claramente. Você nunca esteve lá. Você não participou daquilo lá. Não foi você que planejou o pecado original. E mesmo se você tivesse estado lá, com a vinda de Cristo, como você está depois de Cristo, Ele já perdoou. Ponto. Então a pergunta é, quem é que vai pagar pelo teu prejuízo enquanto você andou lá pelo sistema religioso aí, sofrendo pra caramba? Tempo perdido, domingos e domingos e domingos e domingos, para não falar das segundas, terças, quartas, quintas e sextas e sábados, que você, em vez de levar teu filho para a praia, tua esposa para o cinema, para o restaurante, para o passeio, para o parque, para uma viagem, para tudo, estava enjaulado, enquanto todo mundo festejava com boa comida e boa bebida e boa música, você estava enjaulado, porque essa é uma forma de jaula, a religião. Não, proibido de desfrutar, proibido de viver, proibido de experimentar, proibido de uma porção de coisas. Quantos
réveillons, quantos natais, quantas festas de aniversário você perdeu? Não ia na casa daquele parente porque você estava preso, proibido. Por quê? Porque ele professa uma outra religião. E tudo mais. Então, abençoado. Outra pergunta. Quanto dinheiro você deu nesses lugares? Acreditando que isso poderia te livrar de alguma coisa? Porque, afinal de contas, uma pessoa que está presa está fragilizada. Qualquer coisa que você diz para um preso que pode parecer aliviar um pouco da sua dor, ele vai se submeter a fazer. Está me entendendo? Faça aí a analogia você mesmo. Uma pessoa que está presa injustamente, ela está fragilizada. Ela sabe que ela foi agarrada por um poder mais forte do que ela, que não deixa ela sair dali, que mergulha ela naquilo ali. Qualquer um que apareça dizendo que pode aliviar um pouco da sua dor, esse preso vai dar o seu dinheirinho todinho, caramba. Ai. Julgado inocente. Você é inocente. Eu sou inocente. Se você deseja fazer parte do grupo de colaboradores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, porque o que eu estou fazendo aqui é sustentado por aqueles que semeiam. Muito obrigado aos semeadores. Muito agradecido aos semeadores. Quando a gente diz muito obrigado, a gente está dizendo, eu me obrigo a te retornar. Né? E eu digo muito obrigado, por quê? Porque com estas palestras eu estou retornando aos nossos semeadores, né, em forma espiritual, aquilo que eles semeiam aqui em forma material. O apóstolo Paulo aos Coríntios disse assim, se nós semeamos a vocês, entregamos a vocês o espiritual, ou seja, o conhecimento da tua posição de inocente, espiritualmente falando, será que é muito recebermos de vós as coisas materiais? Deixo você pensando com essa. Então, se você está dizendo agora aí nesse momento, eu quero fazer parte desse grupo de colaboradores do Ministério Reconciliados com Cristo, porque a reforma que está acontecendo através da nossa vida é uma reforma grande, muito grande. Muitas pessoas estão nos assistindo, estão nos copiando, estão imitando nossas palestras e nós aplaudimos a esses que têm coragem de repetir e de imitar. Não tem importância dizer de onde aprenderam, eu não faço questão disso, porque a minha missão e meu chamado é ensinar essa verdade a todo aquele que é leigo ainda nesta verdade, sem querer diminuir ninguém. Mas o que eu quero dizer é que aqui é bem-vinda a pirataria. Por quê? Porque quem sustenta são os semeadores. Eu me dedico a estudar, a preparar as palestras, a ministrar, e os semeadores compartilham comigo. Então, se você deseja fazer parte desse grupo de colaboradores, são 2 passos. O primeiro passo é que você semeie aqui no nosso ministério. Nós temos contas bancárias na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro, no PayPal. Você pode enviar a tua semente pelo PayPal, também pelo Mercado Pago, né? Você pode plantar aqui. A palavra diz, o Evangelho diz que Deus dá semente a quem semeia. Diz que você deve honrar ao Senhor com o princípio dos teus bens. Vem sempre essas palavras vêm sempre acompanhadas de promessas. Honre ao Senhor com os princípios da tua renda e teus celeiros serão cheios. Ok, tremendo, uma proteção aí maravilhosa, né? Em Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz que o homem vai colher aquilo que plantar. E diz também, em Gálatas 6, 6 e 7, ele fala que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te ensina. Entendeu? Então esse é o primeiro passo, que você semeia aqui. Se você deseja semear aqui, faça contato comigo pelo WhatsApp, tá? E eu vou te dizer, te passar os dados bancários e tudo mais. O segundo passo é você compartilhar os nossos links com as nossas palestras. Uma palestra como essa
o que nós estamos fazendo hoje, se você compartilha esse link com um líder religioso, você vai balançar as estruturas daquela liderança. E se aquele homem ou aquela mulher for uma pessoa fiel, né, ao Senhor, ele vai parar e entender que não pode acusar ninguém que já foi julgado inocente. Porque se ele estiver acusando alguém que é inocente, já foi provado sua inocência, com as evidências que eu acabei de dar. Se esse líder estiver acusando um inocente, ele está fazendo isso injustamente, é a revelia da lei. Então, compartilhe esses links. Tome coragem, compartilhe também o político, né? Compartilhe também o cachorrinho, compartilhe o bolo que você faz, muito gostoso. Se eu pudesse, eu iria comer um pedaço aí do teu bolo aí na tua casa. Compartilhe o TikTok, compartilhe o meme, compartilhe tudo. Mas, por favor, compartilhe essa mensagem, se é que você está junto comigo. Porque aos que não estão junto comigo, eu nem me dirijo, né? Agora, queria te deixar uma palavra para terminar aqui, ó. Não julgue cada dia pela colheita que você obtém. Isso é um provérbio Pedro Kelly. A Delma lá que gosta de provérbio Pedro Kelly. Não julgue cada dia pela colheita que você tem, mas sim pela semente que você planta. Fecha aspas. Vou repetir. Eu gosto de repetir para você. Ó, não julgue cada dia pela colheita que você obtém naquele dia, mas julgue cada dia pela semente que você planta naquele dia. Um detalhe, a ambição do ser humano é querer colher aquilo que nunca plantou. Você sabe que no passado recente, as pessoas que mais me enchiam o saco, desculpa a sinceridade, eram aquelas pessoas que nunca colaboravam com nada. Eram as que mais me perturbavam, que mais tomavam meu tempo, que mais me cansavam, que mais me desgastavam. Porque o ser humano natural é assim, a ambição dele é querer colher onde ele nunca plantou nada. E em Provérbios capítulo 10, verso 4, diz assim, ó, a mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes, ou seja, os diligentes são em maior número que os negligentes. A mão dos diligentes enriquece. Por quê? Porque uma pessoa diligente, ela para e pensa, pode nem gostar muito da minha cara, mas ela para e pensa de que as palavras que eu estou falando são palavras de vida. E se são palavras de vida, certamente, Romanos capítulo 5 são palavras de vida? São. Segundo aos Coríntios 5, 19, 18, 17, são palavras de vida? São. Então, Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7 também são palavras de vida. Então, uma pessoa diligente, ela para e pensa, poxa, esse cara está falando coisas sensatas, eu vou me unir a ele. Seja bem-vindo. Esse é o Ministério Reconciliados com Cristo, eu sou Pedro Kelly, siga-me no Instagram, Pedro Kelly, lá tem muitas postagens que vão te ajudar. No Facebook, Pedro Kelly, peça amizade aí se você ainda não pediu. No YouTube, Pedro Kelly RCC, de Reconciliados com Cristo. Pedro Kelly RCC. Inscreva-se na página, ative o sininho, estou te esperando. Curta e compartilhe nossas mensagens. Terça-feira, às 5 da tarde, eu volto com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, né? Minha esposa está rindo aqui porque tudo aqui é com Pedro Kelly. Mas é verdade, tudo aqui é com Pedro Kelly mesmo. Te espero lá então, terça-feira, às 5 da tarde. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne. Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, e nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.